A paz do Senhor Jesus Cristo, valentes da fé. Estamos aí de volta com mais esta série a qual Deus tem colocado no nosso coração sobre a liberdade que você busca entendendo a salvação. Hoje nós estamos iniciando a segunda série sobre esse tema e nós queremos falar sobre a porta da salvação, um novo nascimento, amém? Então que o Espírito Santo de Deus venha falar aos nossos corações através dessa escola de valentes da fé. E hoje nós vamos começar essa jornada incrível, né? Um mergulho profundo nesse tema que transforma as nossas vidas. É falar justamente isso, sobre o novo nascimento, a graça incomparável de Deus. Como é que você está? Como é que passou a virada de ano? O que Deus ministrou ao seu coração, amém? Temos novos desafios, temos passos novos a dar, mas com certeza, quando nós começamos a entender e a planejar, a andar no centro da vontade de Deus, nós cremos que a glória de Deus há de se manifestar sobre as nossas vidas. Eu quero te fazer essa pergunta. Você já parou para pensar o que é realmente ser salvo? É entender que não é pelo nosso esforço, não é por nosso merecimento, mas é entender que é um presente puro e generoso de Deus para as nossas vidas. A salvação é um presente de Deus para a minha vida. A salvação é um presente de Deus para a tua vida. Então prepare-se aí para embarcar aí nessa série aí, um novo nascimento, amém? Deus nos salvou, né? A incomparável graça de Deus sobre as nossas vidas. E vamos aí então caminhar nesse processo para desvendar esse amor imenso de Deus, amém? Que nos alcança e nos oferece através desse relacionamento com Ele, através desse plano de amor, o plano de salvação. É a liberdade que você busca. Talvez você aí está desesperado buscando. É preciso entender aí o plano de salvação de Deus para as nossas vidas, amém? Quero aproveitar essa oportunidade e desejar sim para você um feliz 2025, amém? E quero te desafiar, você às vezes nos visita aqui no canal, mas ainda não é inscrito. Aproveite esse momento antes de começarmos esse primeiro estudo do ano. Aproveite esse momento, faz a sua inscrição no nosso canal, nos ajuda no crescimento, nesse desafio. Nosso propósito é alcançar os nossos primeiros 100 inscritos no nosso canal, amém? Quero contar aí com a tua ajuda para chegarmos aí aos primeiros 100 inscritos do canal. E quero aproveitar se essa mensagem, depois que você ouvir, edificar a tua vida, compartilha. Seja um missionário, amém? Seja uma missionária compartilhando essa mensagem de vida para alguém. Não se esqueça de deixar seu like, não esqueça de ativar o sininho e, se possível for, deixa o teu comentário de edificação para as nossas vidas. E vamos lá, vamos caminhar nesse módulo tão precioso que Deus preparou para nós, amém? Que Deus nos salvou, a incomparável graça. A salvação não é algo que conquistamos. A salvação ela é um presente que Deus nos dá, é um presente de graça, é um presente 0800, é um presente que você recebe e é um presente que é sem medida de Deus. É um presente que não tem como expressar o tamanho desse presente para as nossas vidas. Deus ele nos ama profundamente e Deus ele deseja um relacionamento eterno conosco. E essa salvação, ela não se baseia no formato de termos méritos para receber. Ela não se baseia em obras ou esforços que nós possamos adquirir ou conquistar essa salvação.
Essa salvação é algo que é sem medida, é algo imenso, da imensa graça de Deus e do sacrifício de seu Filho, do Senhor Jesus Cristo. Para a gente começar a meditar com uma base bíblica, eu quero te convidar a abrir a tua Bíblia em Efésios capítulo 2, no versículo 8 e 9, onde nós encontramos a palavra do apóstolo Paulo escrevendo aos irmãos em Éfeso, justamente falando sobre como se alcança a salvação. Ele diz assim: porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Põe atenção nisso. A graça é um dom imerecido, amém? Graça é o favor imerecido de Deus. Isso que significa graça, tá? Cair na graça é o quê? É receber um favor que você não merece. Põe atenção nisso. Nós não somos merecedores de modo nenhum dessa salvação e de maneira alguma nós vamos conseguir ser merecedores dessa salvação. A salvação, esta graça, ela é um ato de bondade e amor que nós não merecemos, é uma demonstração do caráter compassivo de Deus, é uma demonstração do amor de um Deus misericordioso. Eu quero te fazer pensar, pense nesse momento, amém? Em que você recebeu um favor inesperado. Você já se deparou com isso? Receber um favor inesperado? Algo que você não merecia, mas que quando você recebeu esse favor inesperado, você sentiu uma grande alegria, você sentiu um grande alívio, amém? É isso que é a graça de Deus. Ela é infinitamente maior e mais profunda do que qualquer experiência humana. Eu tenho certeza que você já se deparou isso, receber algo que você não esperava, algo que trouxesse uma alegria profunda. Deixa o teu comentário aí abaixo, amém? Pastor William, eu já recebi algo que eu não esperava e me trouxe tanto gozo, me trouxe tanta alegria, que assim marcou a minha vida. A graça de Deus, ela marca a nossa vida. Talvez a pergunta que você então me faça justamente, sobre essa graça de Deus que marca a nossa vida, por que nós precisamos dessa graça? Por que eu e você somos carentes dessa graça? Precisamos fervorosamente dessa graça. A palavra-chave aqui é que nós precisamos dessa graça de Deus porque nós somos pecadores. A Bíblia claramente declara que todos pecaram e estamos separados da glória de Deus. Paulo escrevendo aos irmãos em Roma, em Romanos capítulo 3, versículo 23, ele declara isso. Todos pecaram e destituídos, separados estão da glória de Deus. É preciso entender o pecado, irmão. É preciso entender o pecado, irmão. O pecado, ele criou uma barreira intransponível entre nós e um Deus santo e justo. E nossos esforços para se aproximar de Deus através de boas obras, esses esforços são insuficientes para apagar a culpa do pecado. Então, em suma, o que eu quero te dizer é o seguinte: não adianta você tentar fazer obras para poder pagar os pecados que você cometeu. Paulo ele escreveu, não é por obras, mas é por fé. A justiça divina, é bom entender isso, ela exige o pagamento da dívida do pecado. Quando você peca, você adquire uma dívida. A Bíblia fala que o salário do pecado é a morte. Romanos capítulo 6, 23. Então, a paga do pecado é a morte. Todos nós merecíamos a morte por conta dos nossos pecados. É aqui que a graça de Deus entra em ação. É aqui que a graça de Deus
é manifesta. Amém? O caminho do pecado é o caminho de morte. Põe atenção nisso. Se você hoje vive na prática do pecado, se você hoje vive no domínio do pecado, no nosso primeiro encontro nós falamos sobre ser salvo, é ser livre da condenação eterna, ser livre do domínio do pecado, ser livre do domínio do diabo. Quando você entra nesse processo de caminhar no pecado, viver no pecado, nas garras do pecado, você está no caminho da morte eterna. Por isso que Jesus, né, em João capítulo 3, versículo 16, narra que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. No caminho do pecado, todo ser humano está no caminho de perecer. No caminho do pecado, todo ser humano está no caminho da morte eterna. Mas quando nós encontramos Jesus Cristo, o caminho, nós entramos no caminho da vida eterna. Amém? Eu vim para que você tenha vida e vida com abundância. João 10:10, Jesus disse. Então, entender essa graça revelada através do Senhor Jesus Cristo. É a graça revelada em Jesus Cristo. Amém? É entender que Jesus ele é a personificação da graça de Deus. Amém? É a graça em pessoa. Jesus Cristo é a graça manifesta de Deus aqui nessa terra. Jesus Cristo, ele veio à terra para viver uma vida perfeita, para viver uma vida obedecendo a Deus em todos os aspectos e para viver uma vida sem pecado. Agora põe atenção nisso. Ele morreu na cruz por nossos pecados. Há pouco tempo nós celebramos aí o Natal, né? Relembrando aí o nascimento do Senhor Jesus Cristo, e aí Emmanuel, Deus conosco, mas diz o texto sagrado que ele nasceu para salvar o seu povo dos seus pecados, ele nasceu para ser o nosso Salvador, para nos salvar dos nossos pecados. Hebreus capítulo 9, no versículo 22, a parte B, a palavra de Deus nos declara assim: sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Então, para que os nossos pecados fossem redimidos, para que o meu pecado e o teu pecado fossem redimidos, ou seja, redimidos, é preciso o derramamento de sangue. É claro que hoje Deus não quer que você pratique o derramamento de sangue para que os seus pecados sejam perdoados. É claro que hoje Deus não quer que bodes, ovelhas, animais sejam sacrificados para perdão dos seus pecados. Deus ele já providenciou o sacrifício perfeito. É por isso que na cruz Jesus tomou sobre si a pena que nós merecíamos, justamente para que através de Jesus, uma vez por toda, o sangue dele derramado, por isso que ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, uma vez o sangue dele sendo derramado, ele por si só é capaz de nos purificar de todos os pecados, de purificar a humanidade de todos os pecados. Paulo, escrevendo em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21, ele declara assim: aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Põe atenção, na sua morte, a morte de Cristo, ela é o sacrifício perfeito. A morte de Cristo é um ato de amor incomparável que satisfaz a justiça de Deus. Qual é a justiça de Deus? Todo aquele que pecar morrerá. Então, o salário do pecado é a morte. Qual é a justiça de Deus? Porque por um homem entrou o pecado no mundo, mas por outro homem entra a salvação. Aí está a justiça de Deus. Então, Deus abre o caminho para a reconciliação conosco. Através de Adão, o caminho até Deus foi fechado. Através de Adão, pecado inicial, amém, da humanidade, a ponte caiu, amém, a barreira se foi construída, mas em Jesus
ele é a ponte que nos leva até Deus. Em Jesus, ele é a porta que nos abre ao caminho a Deus. Em Jesus, ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por ele. A palavra, então, aqui é a graça, um ato de redenção. Quero que você entenda isso. A graça, um ato de redenção. Através da morte e ressurreição de Jesus, Deus nos oferece a possibilidade de uma relação restaurada. É um ato de redenção, onde Deus nos liberta das garras do pecado e da morte eterna. Ele nos oferece uma nova vida, um novo começo, uma nova oportunidade de viver em comunhão com Deus. Esse é o valor dessa graça, desse ato de redenção. Deus, ele está me oferecendo, ele está te oferecendo, amado, uma oportunidade de uma nova vida. Quem sabe não seja hoje o dia para começar um novo tempo na tua vida. Quem sabe hoje não seja um novo dia para começar uma nova história na tua vida, na tua família, no seu relacionamento conjugal, no seu empreendimento, em todas as áreas da sua vida. Quem sabe hoje não é o tempo, mas que você comece a entender esse amor incondicional de Deus, que você comece a entender essa graça, esse ato de redenção de Deus para com as nossas vidas. Porque a verdade é que todos nós somos pecadores. E não adianta falar que nós não pecamos. Pecamos sim. Todos nós não passamos um dia sequer sem pecado, mas aí está a graça. Agora que nós entendemos o plano de salvação de Deus, entendemos a graça reconciliadora do Senhor, a graça de redenção do Senhor, sim, nós não somos mais escravos do pecado. Põe atenção nisso. E é por isso que nós precisamos entender que a graça, ela é um chamado à gratidão. Porque o que Deus fez por nós, éramos escravos do pecado, éramos dominados pelo inimigo e tínhamos uma condenação eterna sobre as nossas vidas. Mas Deus, ele muda a história. Deus nos dá a oportunidade de mudar a história. E então, o que eu preciso? Eu preciso entender que essa graça, ela é um chamado à gratidão pelo grande amor de Deus pela minha vida, porque na minha vida, até então, eu sempre decidi andar por caminhos tortos, mesmo às vezes não tendo entendimento. Mas quando Deus me ama, como Deus me ama, né, ele nos dá esse presente. Então, essa expressão do chamado à gratidão para nossas vidas, ela vem quando nós entendemos essa magnitude, o tamanho desse presente. Nós somos levados, então, através de entender esse grande amor de Deus, de dar o seu Filho para morrer, para a expiação dos nossos pecados, entendemos que nós precisamos louvá-lo, nós precisamos adorá-lo, nós precisamos viver uma vida que agrade a Ele. Que agrade a Ele. Eu vou contar algo para você poder pensar, uma ilustração aqui. Quantos de vocês já deram um presente para alguém e nunca viram esse alguém usar o presente que você deu? Como você se sente? Eu tenho experiência, né? Uma irmã amada, ela nos deu aí um porta-chaveiro tempos atrás, e nada de eu colocar esse porta-chaveiro para colocar as nossas chaves de casa. E até isso me incomodava. Poxa, a irmã me deu presente, eu ainda não coloquei, mas por causa da reforma que a gente estava mexendo aqui, né? Então eu decidi só colocar depois que estivesse pronto. Mas aquilo me incomodava. Poxa, a irmã deu presente, ela não está vendo o presente, né? E uma vez eu comentei e ela riu bastante. Mas essa é uma realidade. Querido, não te incomoda quando alguém não usa o presente que você deu?
Põe aí se você tem essa experiência, que você deu um presente para alguém, faz um comentário assim, pastor, eu dei um presente para alguém e até hoje esse alguém não usou o presente. E pior ainda, pegou o presente que eu dei e deu de presente para alguém. Nem usou e já deu para os outros, né? Comenta aí, às vezes acontece, tá, queridos? Mas eu quero que você entenda isso, né? A graça de Deus é um chamado à gratidão. Você tem que tomar posse e usufruir dessa graça, esse presente de Deus, essa salvação que Deus te deu, tá? A graça, ela nos transforma e nos leva a amar a Deus. Essa graça, ela nos transforma e nos leva a amar ao próximo. Essa graça, ela nos transforma de tal maneira que muda o nosso estado comportamental, amém? Faz uma diferença muito grande na nossa vida. Agora eu quero que você ponha atenção numa grande verdade. A graça, ela não é um green card para você viver no pecado, tá, querido? Amém? Não é você pensar, não, mas agora eu estou debaixo da graça, eu posso pecar, eu peço perdão a Deus e está tudo resolvido. Lembra de uma coisa que eu apontei nos nossos primeiros encontros, falando sobre o entendendo a salvação, que é ser salvo do domínio do pecado, tá, irmão? Tá, irmã? Tá, amado? Tá, amada? Se você está dominado pelo pecado, você precisa rever essa salvação aí. Se você está sendo dominado para andar numa vida pecaminosa, você precisa acender o sinalzão amarelo aí, prestar atenção na tua vida, porque tem algo errado, tá? Porque a graça não é um passe livre, o encarte é passe livre, não é um passe livre para você continuar na prática do pecado, não. Endireitai as vossas veredas, porque o reino dos céus está próximo. Amém? Então, queridos, a salvação, então, ela é totalmente pelo grande amor de Deus, pela graça de Deus, não por obras, mas por aquilo que Jesus fez por nós, não porque eu tenho merecimento, de maneira nenhuma, nós não merecemos, amém? Tá? E não há nada, põe atenção nisso, não há nada que você possa fazer para receber essa graça de Deus, esse presente de Deus, esse dom inestimável de Deus. Põe atenção nisso. Se alguém está falando que você tem que fazer alguma coisa para alcançar a salvação, se alguém está falando que você precisa fazer alguma coisa para alcançar os céus, para ter comunhão com Deus, você tem que obrar alguma coisa, olha, cuidado, medita na palavra de Deus para você não ser enganado. A graça, ela é um presente, você recebe. É claro que nós precisamos, depois de receber essa graça, viver o quê? Em santificação. Em santificação é viver uma vida fora de pecado. Viver uma vida de obediência, isso é, andar de acordo com a palavra de Deus, amém? E se porventura nós, no meio do caminho, pecarmos, aí sim, tá? Porque nós não somos mais escravos do pecado, vamos até o Pai e pedimos perdão em nome de Jesus. É arrependimento pelos pecados que porventura no caminho da nossa vida a gente possa vir a cometer. Amém? Tá? Então guarde isso. Romanos capítulo de número 6, do versículo 1 e 2 diz assim: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós, o que para ele morremos? Você já morreu para o pecado? É que você avalie aí. Você já morreu pelo pecado? Você já morreu para o pecado? É preciso reconhecer a graça de Deus em nossas vidas, amado. Essa graça que nos leva a uma vida de gratidão. É preciso reconhecer essa graça que nos leva a uma vida de adoração a Deus, essa graça que nos leva a uma vida de santificação, essa graça que nos leva a uma vida de transformação. Cristo nos salvou, Deus enviou o Salvador, amém? E essa salvação, ela não é pelos nossos méritos. Essa salvação não é aquilo que eu posso fazer de obra.
De maneira nenhuma. É claro que você pode falar assim, mas pastor, a fé sem obra é morta. Sim, a fé sem obra é morta. Nós precisamos de obrar, sim, mas não é para a salvação. É presente de Deus a salvação. Ah, querido, é pelo seu grande amor, é pelo amor incomensurável que Deus tem por nós, que Ele envia para nós o Salvador. Amém? Então entenda isso e comece a receber a graça de Deus sobre a sua vida valente da fé. Amém? Nosso desejo é que você se aprofunde muito mais neste plano de salvação. Então não perca aí essa série que nós estamos iniciando, amém? Esse segundo módulo que nós estamos fazendo, falando sobre o descobrir a salvação, esse desvendando aí a salvação, esse grande amor de Deus para a nossa vida, desvendando aí essa liberdade que você busca através desse entendimento do plano de salvação de Deus para a sua vida. Amém, amado? Se essa mensagem edificou você, deixa teu comentário aí em que essa mensagem edificou a tua vida. Não deixa de se inscrever no canal, nos ajudar no crescimento, amém? Nosso objetivo é chegar aí o mais rápido possível a 100 inscritos. A gente começa devagar, amém, queridos? A gente vai aí crescendo aí, daqui a pouco chegamos aí a 1000 inscritos para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Mas falta pouco, amém? Falta pouco, daqui a pouco a gente chega lá, amém? Conta aí com a sua colaboração, no seu compartilhar essa mensagem. A sua participação também nos edifica, a sua participação com seus comentários também nos motiva, amém, em ver que você está participando conosco aí de nossos estudos. Nós estamos na Escola de Valentes da Fé. Se torne um valente da fé e creia que o Deus do impossível ainda opera nos dias de hoje. 2025, nosso desejo é que seja um ano da iniciativa, que você comece a dar novos passos aí para alcançar os sonhos de Deus para a tua vida. Amém? Quero aproveitar essa oportunidade de você estar conosco mais um pouquinho, amém? Quero orar e abençoar a tua vida. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, te agradecemos pela profunda graça, pela tremenda graça, Senhor ó Deus, que o Senhor derrama sobre nós, Pai querido, para que, Senhor ó Deus, recebamos o perdão pelos nossos pecados. Não há como expressar, Senhor ó Deus, Pai querido, Pai amado, ó Deus, o grande valor, Senhor ó Deus, dessa graça sobre nossas vidas, ó Pai. Não há como expressar, Senhor ó Deus, o tamanho da nossa gratidão, Senhor ó Deus, Pai, por esse ato profundo de amor, de dar o teu Filho, Senhor ó Deus, para nos remir, para nos salvar, Senhor. Receba o nosso louvor, a nossa adoração, Pai. Toma nossos irmãos que estão conosco, Senhor ó Deus, Pai, que o Senhor possa estar abençoando-os, Pai querido, Pai amado, que 2025 seja um ano, Senhor ó Deus, Pai, de grandes transformações, Senhor ó Deus, na vida de cada um dos teus filhos, é o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça o seu rosto resplandecer sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. E que não falte sobre a tua cabeça o óleo de alegria, a alegria da salvação. Amém? Você, deixa seu comentário. Da onde você é, amém? Até onde Deus tem falado com você. Deus abençoe a tua vida, nós te amamos, seja um valente da fé, Deus te abençoe, a paz do Senhor Jesus Cristo.